Olá, queridos amigos do Grupo Fraternidade Irmão Tino, muito feliz de estar aqui novamente com vocês, nesta oportunidade de intermediar a luz divina, de receber essa luz, né, tão importante nesse momento que estamos vivendo, de tantas turbulências, nesse período de transição planetária, e aí adentrando um mundo de regeneração. Me coube hoje a reflexão sobre planejamento reencarnatório. É um tema extremamente importante, porque o entendimento, né, de como que se procede, como que ocorre, tudo que envolve a nossa reencarnação, nos ajuda, obviamente, na nossa caminhada e podemos, então, entender melhor tudo que nos acontece, né, utilizarmos, né, dos instrumentos que nos são fornecidos, da bênção, da luz, né, de vários recursos divinos que nós temos para sabermos identificar as nossas missões, conseguir superar as adversidades, termos resignação, termos coragem e conseguirmos então o objetivo final, que é a nossa evolução, né? Como espíritos imortais, cada dia melhores, né? Essa é a nossa luta para sermos espíritos melhores. Bom, essa história da reencarnação, ela se inicia dentro da doutrina espírita, quando Kardec ele nos traz de uma maneira bastante esclarecida à luz dos espíritos dos benfeitores, né, aquela conhecida conversa entre Jesus e Nicodemos, né, que está lá muito bem representada no capítulo 4 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui Kardec nos deixa muito claro, né, através da interpretação, né, que a doutrina nos traz, dos ensinamentos de Jesus, sem deturpações, de maneira clara e objetiva, à luz da razão, a necessidade da encarnação. E não como um processo de punição, mas um processo de redenção. E no Livro dos Espíritos, lá na parte 2, capítulo 4, ela nos fala, Kardec nos traz então o tema da pluralidade das existências. E nesse capítulo, na parte da pluralidade das existências, nós temos lá alguns itens que são muito importantes, que estão falando sobre a questão da reencarnação. Então, no item específico da reencarnação, eu destaquei aqui algumas questões que eu acho que são muito pertinentes para a gente refletir aqui hoje. Então, na questão 166, né, os espíritos trazem para Kardec a informação de que a reencarnação é um processo de depuração e que nos permite a transformação através, né, das provas de novas existências na vida corporal, como uma coisa imprescindível, essencial, absolutamente necessária. E aí, no item 160, na questão 167, Kardec pergunta qual o fim objetivado com a reencarnação. E nós temos a resposta do Espírito da Verdade, que começa com a palavra expiação, refletindo exatamente o grau de evolução que ainda nós nos encontramos, né? E nós estamos, obviamente, no mundo correspondente ao grau que estamos. Estamos na escala do mundo conforme nosso grau de evolução. Mas, logo na sequência, né, após a palavra expiação, nos fala melhoramento progressivo da humanidade. Então, esse é o objetivo principal, melhoramento progressivo da humanidade. Quer dizer, nós reencarnamos como uma necessidade, é imprescindível para que possamos evoluir individualmente e também possibilitarmos a evolução coletiva,
a evolução da humanidade na qual nós estamos, né, neste momento. E aí depois vem as questões 171, a questão 196, onde a gente tem os itens: justiça da reencarnação, encarnação em diferentes mundos, e a questão das transmigrações progressivas. E aí eu trouxe aqui também algumas questões consideradas aí bem pontuais para a nossa reflexão. Então, a questão 175 nos fala que permanecer na condição de espírito significaria nós ficarmos estacionados, mostrando que não dá para ficar no mundo real. Nós ainda precisamos, né, deste processo de reencarnação no corpo físico para o nosso processo evolutivo. Ficarmos na condição de espíritos, no plano espiritual, há, logicamente, processos evolutivos lá, de aprendizado, de evolução, mas é imprescindível, absolutamente necessário, a verdadeira prova, passar pelo verdadeiro educandário, da vivência, da prática, né? Onde nós vamos ter a oportunidade das reparações, nós, espíritos endividados, e de evoluirmos. Então, precisamos, sim, reencarnar. E na questão 177, nós temos a informação que o progresso ele se dá conforme as escalas do mundo e com os respectivos espíritos que ali habitam, com seu grau de evolução pertinente à escala do mundo que vive. Ou seja, ninguém está no lugar errado. Nós estamos onde precisamos estar, onde necessitamos estar, compatível com o que nós temos ainda a oferecer, que nós temos ainda a reparar, né? Numa questão que existe, obviamente, aí uma comunhão, né? Estamos no mundo que merecemos, que precisamos. E na questão 192, os Espíritos nos traz também informação que nós estamos aqui para desenvolver duas asas, dois alicerces fundamentais para a nossa libertação, para a nossa ascensão. Que nos cumpre progredir em ciência e moral. Então, nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos nos aplicar a isso. Desenvolver, progredir na ciência e na moral. No amor e na sabedoria. São as duas asas da libertação. E no livro Religião dos Espíritos, né, escrito por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, trazendo então a contextualização, a interpretação, os esclarecimentos do Espírito Emmanuel, referentes ao Evangelho, né, referentes ao Livro dos Espíritos. A Religião dos Espíritos foi um livro, né, comemorativo, um século depois do Livro dos Espíritos, onde o Emmanuel nos traz, então, uma contextualização, né, nos traz esclarecimentos, pontuando questões muito importantes do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Então, a Religião dos Espíritos, que é um livro que a gente recomenda bastante a leitura, no capítulo 24, Emmanuel, então, nos traz toda a contextualização sobre a reencarnação, dando aí, então, um complemento a essa questão que nos é passada no Livro dos Espíritos. Então, Emmanuel nos traz que, em muitas ocasiões, o espírito elege o gênero de trabalho para reparar ou para prosseguir, para dar continuidade ao que estava fazendo anteriormente, na encarnação anterior, né? Para poder, então, continuar no seu processo de crescimento. Ou também para amparar, porque aqueles que conseguem realmente um processo de ascensão maior, de evolução maior, eles muitas vezes vêm para ajudar os seus irmãos, né, de afeto, seus entes queridos, filhos, irmãos,
pais, familiares, que muitas vezes estão em uma situação ainda de mais inferior, de sofrimento, e aí o espírito, né, mesmo um pouco mais evoluído, ele vem para ajudar, para amparar, como uma missão, né? E nesse mesmo livro, Religião dos Espíritos, no capítulo 65, Emmanuel contextualiza sobre a questão da reencarnação e o progresso, como a reencarnação é um processo imprescindível para o progresso e inadiável. E que a reencarnação, né, na carne, no corpo físico, é a oportunidade que temos para extirpar as chagas de nossa alma, as chagas ocultas de nossa alma. E que o mundo aqui é a nossa escola, que a nossa família consanguínea é o nosso grupo estudantil, fazendo aqui uma analogia com a escola, com a educação, né? Então, e a nossa família, então, é um grupo estudantil a que pertencemos. Os parentes difíceis são os nossos cadernos de provas. Os nossos amigos são os nossos explicadores. Os nossos adversários são os nossos fiscais. As dificuldades que enfrentamos são as bênçãos divinas para nos trazer as lições que tanto precisamos. E o trabalho no bem é o que vai nos permitir a iluminação. Então, são contextualizações tão claras, né? Tão fortes, tão importantes, que Emmanuel nos traz, né? Pertinentes àquilo que Kardec nos trouxe na codificação. E o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, também psicografado por Chico Xavier, nos fala um pouquinho também sobre essa questão da reencarnação, né? Dizendo que nós renascemos na Terra segundo as nossas dívidas e conforme as nossas necessidades. E a família consanguínea, de uma maneira geral, ela reflete, ela é o centro essencial de nossos reflexos, agradáveis ou desagradáveis, mas que o pretérito nos devolve. Que nós temos aqui o que ele chama de hereditariedade mental, relacionada ao princípio das sintonias. Ele nos traz uma informação muito importante, que nós temos o plano genético que merecemos. E que muitas vezes iremos lá desenvolver alguma doença genética por necessidade, para aprendizado, para reparação. E que nós temos, assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegrias, que nós já conseguimos tecer por intermédio do amor nas vidas anteriores, mas também as algemas do constrangimento e da aversão, nos quais nós recolhemos de volta, num processo necessário para a reconciliação. Na obra Roteiro, também uma obra psicografada por Chico Xavier, Emmanuel nos traz também, né, em 3 capítulos, questões referentes ao processo de reencarnação. Então, no capítulo 4 dessa obra, Emmanuel nos fala sobre a senda evolutiva e explica a questão das malformações congênitas. No capítulo 8 dessa obra, ele nos traz a questão da Terra, né, onde aqui, de corpo em corpo, de veste em veste, o espírito peregrina buscando a aquisição dos as novas aquisições para o tesouro do amor e da sabedoria para a eternidade. E no capítulo 9, nos fala sobre o grande educandário, que é a Terra, a nossa casa, a nossa oficina, a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. Portanto, nós temos um papel importante de colaborar no processo de evolução do mundo em que vivemos. Do mundo em que vivemos. Bom, Leon Denis,
nos traz também informações muito importantes para a nossa reflexão aqui hoje em relação à questão reencarnatória. Na sua obra O Problema do Ser, do Destino da Dor, uma obra fabulosa, onde ele nos traz as seguintes informações. A alma tende a encarnar sucessivamente nos meios mais diversos, seja em provações de pobreza, seja na riqueza, aprender a mandar, aprender a obedecer. Que não existe fatalidade. Às vezes, a nossa existência é um calvário para nos aproximarmos dos mundos felizes. O bem e o mal praticado constituem a única regra do destino. Ou seja, nós ditamos o nosso destino através do bem ou do mal que fazemos. Uma lei grande e poderosa, em virtude da qual cada ser vivo no universo só pode gozar a situação correspondente a seus méritos. É a lei do merecimento. Tudo conquistado através do trabalho, do esforço, né? É a lei da responsabilidade. A lei da responsabilidade que nós colhemos aquilo que plantamos. Do suor, do trabalho, digno, no bem. E aí, obviamente, as consequências de nossos atos recaem sobre nós, através dos tempos, das reencarnações. Inclusive, né, nessas indas e vindas. No nosso período, no plano espiritual que passamos, a cada desencarnação, e num preparativo para retornarmos. E é isso que precisamos entender. Esses ensinamentos precisam penetrar na consciência de todos nós, porque isso vai facilitar muito, nos ajudar muito no nosso enfrentamento, na nossa caminhada, para que possamos fazer valer essa bênção e oportunidade de reparar os males que fizemos e podemos evoluir, progredir, para termos, então, a verdadeira felicidade. E essa sim é uma fatalidade para todos. Mas que o caminho, o tempo, o sofrimento, o grau de sofrimento, o tempo de sofrimento vai depender de nós. De nós. E, obviamente, nunca estaremos sozinhos. Nunca. Sempre muito bem acompanhados, desde que queiramos, né? Desde que façamos a nossa parte. Desde que a gente peça ajuda do bem, a ajuda para vencermos as nossas más inclinações, as nossas imperfeições, né, as nossas fraquezas, para que a gente possa, então, superá-las e podermos evoluir. Então, o nosso futuro ele está em nossas mãos. Leon Denis nos traz isso de uma forma, né, abençoada para todos nós. O nosso futuro está em nossas mãos. E na razão direta dos nossos esforços na prática do bem. Nossa. Texto fabuloso que vocês podem conferir na fabulosa obra Problema do Ser, do Destino da Dor, deste grande benfeitor, Leon Denis, que quando aqui esteve, nos deixou tantas obras tão importantes na doutrina espírita. E, obviamente, eu não poderia deixar de trazer aqui para o nosso aprendizado as obras de André Luiz, psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier. Nessas obras de André Luiz, que nos traz, então, a realidade do mundo espiritual, ele nos traz detalhes de muitas coisas que complementam a codificação. Coisas que Kardec não especificou, porque não era o objetivo naquele momento, mas seria depois, na complementação. Conforme o Espírito da Verdade lhe falou, isso está lá nas Obras Póstumas. Isso tem esse relato lá nas Obras Póstumas.
né, da complementação da codificação. E, sem dúvida nenhuma, o nosso querido, saudoso Chico, papel fundamental nesse processo de complementação. E as obras, né, então, do Espírito André Luiz, trazidas pelas mãos de Chico Xavier, nos traz muitos detalhes, informações muito importantes, que no momento certo elas estariam sendo divulgadas de forma, né, maior, mais extensa, no momento que nós estaríamos mais, né, maduros, até mesmo em termos da ciência, a ciência terrena, para poder, então, recebermos isso, analisarmos, aprendermos e utilizarmos isso para o nosso processo evolutivo, moral e científico e tecnológico, ciência e moral, sabedoria e amor, né? Então, na primeira obra, Nosso Lar, que André Luiz nos trouxe como um local de refazimento e de instruções, quer dizer, uma cidade espiritual de transição, que prepara os espíritos para a ascensão, alguns, e outros para retornar para as experiências redentoras na Terra. E lá, nessa obra, que transformou-se em filme, né? Quem não assistiu o filme, sugiro que assista, que o filme é muito bonito, né? E realmente o filme ele traduz a obra, ele traz muitas informações, não substitui ler o livro, mas é uma complementação importante, né? E lá mostra os ministérios, vários ministérios que tem lá no plano espiritual, né? Nessa cidade espiritual. São ministérios com objetivos muito pontuais, dentre eles o Ministério da Reencarnação. Há todo um processo que envolve, né, o nosso planejamento reencarnatório, tema de nossa reflexão de hoje. E no Nosso Lar, nós temos lá lições muito importantes, né, muito importantes, que nos falam, né, da vida terrestre, né, como conseguir o equilíbrio da vida terrestre. Sabe como? Através do amor. E o nosso lar, da nossa família, é uma instrução divina. Aqui nós aprendemos muito no lar da família, né? E que a Terra, né, que é na Terra a grande maioria das uniões, as uniões familiares, né, se dão através de necessidades de reajustes. Almas algemadas para o reajuste. Por isso, tantos problemas que a gente vê aqui no plano encarnado em relação às questões familiares. Que raras ainda são aquelas almas chamadas gêmeas, aquelas que vêm já por um processo de amor que foi construído, os laços de amor. Essas são lições muito importantes para que a gente não construa algemas, mas sim laços de amor, que vai, obviamente, nos permitir famílias cada vez mais felizes. Então, nossos familiares são, na verdade, os companheiros de uma luta redentora. E nós não somos donos, né? Nós estamos ali, na grande maioria das vezes, para reconciliações, né? Nessa obra nos traz até os tipos de casamento. Existe o casamento por amor, existe o casamento por fraternidade, existe o casamento por provação, existe o casamento por dever. Olha os tipos de casamento para a gente entender um pouco do que acontece nos casamentos aqui na vida terrena, né? Mas na obra Evolução em Dois Mundos, uma obra das mais importantes dessas 13 obras básicas aí do mundo espiritual, mas essa, pontualmente, ela é muito importante, muito importante. Evolução em Dois Mundos. Lá fala da finalidade da reencarnação, como uma forma, caminho, que não há outro, para a nossa depuração. Que nós retornamos para provas, expiações, reparações e construções, que é a nossa evolução natural. E precisa do corpo físico. O objetivo final é para que nos tornemos melhores, homens de bem, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos melhores. E assim vamos avançando. Um processo que é vagaroso, da escuridão para a luz.
por força da luz divina, que devemos merecer. Olha de novo aí, merecimento. Através de quê? Do trabalho. Que trabalho? Principal em nós mesmos. Um trabalho em nós mesmos. Os nossos maiores obstáculos estão dentro de nós, não fora. E nessa obra, então, nos traz importantes informações em relação à reencarnação e fala sobre as particularidades das reencarnações. Aí, entrando mais objetivamente, né, no tema da nossa reflexão de hoje, planejamento reencarnatório. Ele ocorre conforme cada caso, conforme as particularidades. Essas reencarnações se dão conforme o grau evolutivo do espírito. Então, existe a reencarnação a pedido, que acontece com muitos de nós, em que a gente tem, né, um pouquinho de merecimento ou de grau de discernimento para que a gente possa, então, através do arrependimento e através do desejo de melhorar, pedirmos a reencarnação com determinadas provas que carecemos. Quer dizer, nós temos o discernimento do que precisamos. Existe esse tipo de reencarnação, uma reencarnação a pedido. Agora, existem também as reencarnações especiais, aquelas que o espírito não tem condição nenhuma de participar do projeto encarnatório, do planejamento. Não tem condição nenhuma. Espíritos muito infelizes, muito equivocados, né? Criaram muitos débitos, processos que chegam próximo da loucura, tamanho transtorno, quando aqui encarnado e depois continua. Espíritos endurecidos, extremamente endurecidos e cristalizados. E aí são as reencarnações que nós podemos dizer compulsórias, onde ele não participa de qual é esse processo. Ele reencarna, né, conforme a necessidade, e isso é ditado pelo plano superior. Então, independente de qual seja a forma, de que maneira se deu esse processo, esse planejamento, com participação ou não do espírito, uma coisa tem que ficar bem clara em nossas mentes, que nós temos o que precisamos. Nós temos o que precisamos. Isso aí tem que ficar muito claro, porque isso facilita. Porque nós não somos vítimas. Não existem vítimas. E se estamos passando por tamanho sofrimento ou adversidade, temos que saber, é porque precisamos, é porque merecemos. Fizemos alguma grande besteira lá atrás. E que precisamos reparar. E o tempo que aqui estamos é muito curto, dentro de uma eternidade. E é aí que nós precisamos aproveitar esse tempo, embora seja pequeno, curto, mas ele é tão importante para que a gente possa diminuir os nossos sofrimentos e acelerar a nossa felicidade. Qual o fim disso tudo? O objetivo final disso tudo? Evoluirmos em virtudes, na inteligência e nas missões. Né? Bom, na obra Missionários da Luz, o instrutor Alexandre traz para a gente, através do André Luiz, que, né, com seus instrutores, na sua vivência, a desvendar os mecanismos intrínsecos envolvidos no processo reencarnatório. Aí não dá para a gente, não temos tempo aqui para isso, mas recomendo muito a leitura para quem ainda não teve oportunidade, ou a releitura, porque lá fala sobre esses mecanismos todos. E fala, por exemplo, sobre as questões do sexo, da infertilidade, né, da escolha do sexo do reencarnante. Lá nos fala que não existe destino fixado, pois todos reencarnam com uma independência relativa, o livre-arbítrio relativo. Né? Existe sim um plano construtivo, né, que as pessoas confundem com fatalismo. Não é fatalismo. Então, de certa forma, o destino ele está em nossas mãos, né? Ele está em nossas mãos. Só que tem que lembrar que nós trazemos o passado do presente. Então, aquilo que nos acontece que a gente não entende, pode ter certeza que está ligado ao passado. Então, existe um plano construtivo que a gente pode ou não, né, conseguir cumprir. Na maioria das vezes, a gente acaba
fracassando e fica nessas idas e vindas num processo tão longo, né? Mas aí vem a bênção do Consolador prometido por Jesus, né? O Espiritismo, a luz dos Espíritos dos benfeitores, trazendo os ensinamentos, ensinamentos de Jesus, de maneira tão clara, mostrando então a vida após a morte física, a imortalidade da alma, a divindade, que existe um Deus criador justo, de amor, de sabedoria infinita, o nosso Criador, né? E aí alguns pilares fundamentais que fazem a gente ter uma visão completamente diferente dessa vida. Dentre esses pilares fundamentais que compõem a doutrina espírita, o espiritismo, está justamente a reencarnação. Bom, Alexandre fala para André Luiz, de que a reencarnação significa o recomeço nos processos de evolução e de identificação. Recomeço. Ou seja, está ligado às vidas passadas. Adverte aos pais, olha só que coisa interessante. Nesta obra, existe lá uma advertência aos pais, para não ficar impondo carreira profissional aos filhos. Olha que interessante. Para respeitar a vocação de seus filhos, para não forçar que seus filhos assumam uma carreira para a qual eles não estão preparados espiritualmente. Olha só. Uma carreira que eles não estejam preparados espiritualmente. Uma profissão que não faz parte do projeto reencarnatório daquela alma, daquele ser. E que muitas vezes os pais querem determinar isso. Olha que perigo. Né? Sei que, na maioria das vezes, pensando no bem do filho, mas tem que tomar muito cuidado. Um alerta muito importante que André Luiz nos traz nessa obra. Né? Então, Alexandre, que é um instrutor, né, de André nessa obra, ele nos adverte sobre os prejuízos causados pelos excessos, todos os excessos, em todos os sentidos, né, as viciações, principalmente das energias sexuais desregradas, causando dolorosos fenômenos de hereditariedade fisiológica, né, relacionados inclusive a questões genéticas. Quer dizer, há necessidade da continência sexual, da disciplina emotiva, para preservar a nossa saúde física e espiritual. Então, tantos processos que nós vamos viver no período encarnatório, né, na reencarnação, provenientes de consequências, né, de excessos. E aí ele chama atenção muito em relação à questão do mau uso do aparelho genésico, né, da sexualidade. Ele tem uma força tremenda, mas que tem que ser direcionada para o bem. E aí, essa obra, Missionários da Luz, nos traz as informações que muitos casais ficam impossibilitados de ter filhos, porque anularam as próprias faculdades geradoras pelo mau uso que fizeram, né? A possibilidade da escolha do elemento masculino na fecundação, por exemplo, né? Tudo conforme a necessidade, conforme as tarefas a serem executadas, conforme as suas missões, conforme as provas necessárias, ou mesmo as expiações. Na outra obra, Libertação, também o instrutor Gubbio, né, traz importantes informações referentes à questão da reencarnação. Né? E aí André Luiz nos traz nessa obra essas instruções que recebeu desses instrutores. Nesta específica, do livro da obra Libertação, fala que a reencarnação é uma misericórdia, servido para um esquecimento temporário dos martírios da própria consciência, numa oportunidade de reajuste. Então, esse esquecimento temporário, essa amnésia que nós temos quando aqui encarnamos, perdemos aquela consciência do mundo espiritual, do que fomos antes, é fundamental para o reajuste, para o nosso crescimento. Nós não conseguiríamos. Não conseguiríamos. Então, existe um motivo para esse apagamento temporário de nossa memória. Nesta obra, a instrutora Matilde, ela nos fala que a nossa encarnação é uma luta contínua para vencer os nossos impulsos inferiores, mostrando mais uma vez que os nossos maiores adversários estão dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos. E numa outra obra importantíssima de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, também nos
nos é trazido informações fundamentais na questão da reencarnação, né? O programa de serviço do reencarnante, o livre-arbítrio relativo, a herança biológica do corpo está subordinada à herança espiritual. Herança biológica relacionada à herança espiritual. E aí Clarencio, o instrutor Clarencio, traz né, como ensinamentos para André Luiz e para a gente, né, que André Luiz trouxe para a gente, que nós somos herdeiros de nós próprios, das nossas próprias ações. E aí André Luiz, então, nos fala nessa obra que a consciência traça o destino. A consciência traça o nosso destino. E que o nosso corpo reflete a nossa alma. A lei de causa e efeito reaproxima adversários para a reconciliação. E a reencarnação é uma oportunidade de cada um construir o seu destino. Enquanto ficamos lastimando as nossas imperfeições, nós perdemos o tempo, a oportunidade para a melhoria. Então, Clarencio dá uma importante lição para André Luiz, né, que a reencarnação é a luta aperfeiçoando a vida, até que a nossa vida se harmonize, sem luta, com os desígnios do Senhor. Então, olha quanto mensagens, ensinamentos fundamentais trazidos nessas obras de André Luiz relacionados a essa questão do planejamento reencarnatório, explicando todas essas nuances, que esse conhecimento para a gente é muito, muito útil, muito útil. Né? E esses dias eu assisti uma live do nosso companheiro espírita Jorge Alahá, e ele falou uma coisa que me marcou muito, eu até anotei, relacionada à reencarnação. Ele fala que a vida real é espiritual, mas a prova cabal da evolução é na carne. A vida real é espiritual, mas a prova cabal da evolução é na carne. Ele até fala, André Luiz evoluiu muito lá no plano espiritual, realmente. Quando a gente vai lendo as 13 obras, começa no nosso lar e vai até lá e a vida continua, é nítido a gente ver o processo evolutivo de André Luiz no plano espiritual. Mas aí ele vai ter que ter a prova aqui. Então, vai ser difícil ele escapar da reencarnação. Vai ter que vir para cá, André, vir para cá para poder realmente pôr a prova aí, porque a reencarnação na carne é necessária, pelo menos para a grande maioria, né? Para a grande maioria. Bom, e aí vem a chave na ciência, né? Assim como Kardec previu. Está lá na obra Gênesis, está depois nas obras póstumas, a importância da ciência nesse processo todo de transição. Nas novas descobertas da ciência, dando, então, a consolidação da questão espiritual. Olha que interessante, né? E aí nós vemos hoje a ciência estudando encarnação, palingenesia, né? E hoje com evidências, quanto à integração de recordações e experiências de vidas passadas com o presente. Então nós temos aí uma farta literatura já científica sobre esses estudos, né? Onde nós temos lá o pesquisador Stevenson, americano, começou em 1999 essas publicações, seus discípulos, Tucker, com publicações também, outras, Bonilla. Então, são vários hoje pesquisadores, universidades importantes, Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, universidades importantes hoje aí no mundo, estudando reencarnação. E com fortes indícios de comprovação da teoria da reencarnação. A ciência trazendo essa verdade. Então, isso é muito importante. Para finalizar, que eu já extrapolei meu tempo aqui, queria só deixar, então, qual que é o objetivo principal disso tudo, gente? O objetivo principal disso tudo. Sabe qual é? Seja pela ciência, né, comprovando tudo que a espiritualidade já vem nos falando há tanto tempo. No final das contas, resumindo, qual o objetivo principal de tudo isso? De todo esse projeto reencarnatório, planejamento reencarnatório? O objetivo final é que consigamos aprender a amar. Nós precisamos aprender a amar. O amor é o único remédio curativo definitivo das chagas
da alma, do espírito. E nós precisamos aprender a amar. O amor neutraliza o ódio. O amor clareia as trevas. O amor é uma força inigualável, capaz de curas, capaz de tudo. E no momento que cada um de nós aprendemos a amar, com certeza teremos um mundo recheado de amor e felicidade verdadeira. Muito obrigado pela paciência, obrigado a Deus pela oportunidade de estar aqui intermediando essa luz divina, desses ensinamentos divinos que o Consolador Prometido nos traz. Até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe.